Bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Semana passada terminamos o 5. Lemos o capítulo inteiro aqui, vocês devem se lembrar. Se você não pôde estar presente... Obrigado, campeão. Assim que sair a pregação, você pode acessá-la no nosso canal do YouTube, no Spotify também, para você manter essa série inteira aí estudada, né? Você pode voltar também, desde Gênesis 1, nós estamos fazendo pregações temáticas dentro do livro de Gênesis, então não perca nenhuma, tá? Acesse depois o nosso site lá. Quem encontrou, diga amém. Amém. Leremos até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, Tu és o Deus poderoso de toda a terra, Pai. O Deus que criou todas as coisas conforme a sua vontade, que fez as coisas boas conforme teu caráter e que se manifestou a nós, ó Deus, em presença, em graça, em misericórdia, em bondade. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que nos dê o coração aberto para compreendê-la, Pai. Como precisamos da graça do Senhor para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a responder a ela de maneira favorável. Então, Senhor, tira de nós todo impedimento, todo bloqueio, Senhor, toda distração, toda sonolência, tudo aquilo, Senhor, que se desvia da tua verdade, seja os que ouvem ou seja este que fala. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Olha, poucos textos nas Escrituras são tão mal interpretados quanto esse que a gente acabou de ler, né? As pessoas normalmente têm preconceitos, ouvem falar de fontes estranhas sobre o que quer dizer esse texto, até mesmo interpretações judaicas, né? Olhando para esse texto no período entre testamentos, deu uma vacilada sobre como ler essas passagens, né? E a gente lê e fica meio bolado, né? Fala, poxa, o que está acontecendo aqui? A gente lê o Filho de Deus tendo filho com filha do homem, a gente lê o gigante na terra. Você fala, meu pai do céu, como eu posso olhar para essa narrativa de Gênesis e não achar que realmente isso é uma história da carochinha? Isso é um mito, assim como os mitos gregos, os mitos egípcios, né? Talvez você possa falar, mas a Bíblia, por ela ser um livro humano, ela recebeu influências de outros povos, então a gente não deve considerar tudo que ela fala, por exemplo, coisas estranhas como essa. É impossível para a minha mente racional do século 21 acreditar nessas coisas, Emerson. Não dá, não dá. Então a Bíblia não pode ser inerrante, a Bíblia não pode ser inspirada, a Bíblia não pode ser um livro divino. Olha só, simplesmente por uma falta de compreensão nossa de um texto, a gente pode acabar gerando conclusões erradas sobre doutrinas da Bíblia, né? E eu quero guiar vocês, então, a princípio aqui, né? Obviamente não vai ser um estudo, tá, gente? Pode ficar tranquilo, não vai ser uma aula. As aulas vocês podem fazer lá no IBTM depois, se inscrevam com a gente vai falar com todos os detalhes, fala do texto hebraico, compara texto bíblico, né? Hoje eu quero simplesmente apresentar para vocês o que esse texto não quer dizer e, obviamente, o que ele quer dizer. E como isso pode afetar a nossa vida, né? Como a gente deve entender isso nos dias de hoje. E como amanhã, segunda-feira, o que você ouvir aqui hoje vai ajudar você a agir diferente amanhã, tá bom? Então lembre-se disso,
por mais que eu seja um pouquinho explicativo, tá? Essa semana o Tiago falou, a gente participou de um congresso, uma conferência muito abençoada, onde a gente repensou nossa forma de ministério, nossa forma de viver, nossa forma de pregar, e se sentiu mais seguro também sobre o que a gente faz, sabe? Então, sempre que vocês me verem aqui em cima, eu vou explicar alguma coisa. Então, aguenta aí, porque é o chamado de Deus, é o dom que Deus deu, mas a gente vai fazer aplicações concretas para a nossa vida também. Amém. Bom, meus irmãos, olha só que interessante. Como a teologia, ela não é só um instrumento de pesquisa ou um alvo para ser examinado para você se tornar uma pessoa mais erudita. Quando a gente estuda a Bíblia ou a teologia, que é o estudo sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus, aquilo que você estuda deve te ajudar a entender melhor a palavra e a aplicar isso na sua vida. E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Olha só, nesse semestre no seminário, a gente está estudando a teologia sistemática, né? Alguns autores dividem ela em 10 assuntos. Dos 10, eu poderia explorar aqui profundamente pelo menos 8 deles, ou 7. Poderia falar de bibliologia aqui hoje, né? Como a Bíblia é a palavra de Deus e também é um livro humano, como ela é inspirada pelo Senhor, como ela, apesar de ser clara em muitas coisas que afirma, tem partes difíceis de interpretar, mas ainda assim ela é coerente consigo mesma. E a gente vai trabalhar isso. Eu poderia falar sobre a teontologia, o estudo do ser de Deus, os atributos de Deus, como um Deus que é imutável, que é eterno, que é transcendente, pode se manifestar a nós, e como nós lemos aqui no verso 7, né? Nessa tradução, no verso 6, né? Deus ficar triste, ou ainda nas traduções mais antigas, Deus se arrepender. Né? Poxa, como assim, né? Teontologia, os estudos do atributo de Deus. Eu poderia falar também, por exemplo, sobre angelologia, o estudo dos seres celestiais. Será que são anjos que estão tendo relações com as mulheres aqui, gerando filhos? Olha só, textozinho dá muita base para a gente. Poderia falar de antropologia, quem é o ser humano diante de Deus. Hamartiologia, o que é o pecado, que é o ser humano pecaminoso. Soteriologia, como Deus salva essa humanidade que é pecadora. E até sobre escatologia nós podemos falar sobre esse texto. Quanta coisa interessante, né? Que a gente pode parar para pensar. E como estudar essas coisas nos ajudam a estudar a Bíblia e aplicar a nossa realidade, né? Portanto, não olhe para a teologia como algo morto, como algo só para o pastor, como algo só para o erudito, acadêmico. Olhe isso para a sua realidade, como isso pode te ajudar a ser um cristão melhor, a viver melhor para Deus, a entender melhor a palavra, a explicar melhor para as pessoas. Isso é fundamental para a gente, tá? Bom, vamos então para o texto bíblico. Vamos por partes. Versos 1, 2 e 3. Eu quero que você olhe de novo aí para a sua Bíblia comigo. Com bastante atenção para cada palavrinha, gente, olha. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, etc, etc. Então o Senhor disse, meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Temos aqui dois povos, vocês percebem? Filhos de Deus e filhos e filhas dos homens, né? Ok? Beleza? Então volta algumas páginas comigo aí na Bíblia, gente. Gênesis 3, 14. Diz assim. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Duas descendências. Descendência da serpente e descendência da mulher, ok? Olha aí na sua Bíblia ainda, desce o olho aí para você ver aí o capítulo 4, onde nós temos Caim e Abel. E no 17, nós temos mais uma lista de genealogia. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida, deu luz a Enoque, Enoque nasceu Irade, Irade gerou Merujael, Merujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, e vai um monte de gente. E Lameque mantém a tradição de andar nas obras de Caim, né? Que a gente vê aí do verso 23 para frente, né? Alda e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Uma genealogia. Outra genealogia, verso 25.
Adão tomou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e foi esse o tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Duas genealogias, de novo. O que nós temos então em Gênesis 6, meus irmãos? Nós temos uma explicação, uma referência a isso que foi dito no capítulo 3, 4 e 5. Nós temos a descendência da serpente e nós temos a descendência da mulher. Nós temos os filhos de Deus e nós temos o que foi chamado aqui de filhas dos homens, né? Mas aqueles que decidiram não seguir a Deus, aqueles que escolheram se rebelar contra o Senhor. Desde a época primordial, então, nós já temos duas gerações de pessoas. Pessoas que são servos de Deus e pessoas que abominam a Deus. E, obviamente, aqui o texto ele parece estar vinculando isso a uma etnia, a uma genética, né? Mas nós não queremos enfatizar isso aqui e ser mal entendidos de que existe uma eugenia, uma raça melhor, uma raça mais nobre, uma raça que tem dentro de si a capacidade de buscar a Deus, enquanto outra não tem, tá? Não vamos cair por esse lado, porque nós aprendemos na semana passada, em Gênesis capítulo 5, que mesmo aqueles que estavam buscando a Deus, tínhamos um refrão, chegava um dia que eles morriam, né? E morreu. A gente falou isso semana passada, era o refrão, né? E morreu, e morreu. O que isso mostra pra gente? Que toda a raça humana, sejam aqueles que buscam a Deus, ou sejam aqueles que se rebelam contra Deus, sofreram as consequências do pecado, a consequência da queda. Portanto, todos são incapazes de buscar a Deus por si mesmos, por suas únicas forças, porque o pecado os escraviza a sua vontade e os torna escravos, obviamente, de suas vontades e do pecado. Entretanto, dentre esses pecadores, nós vemos aqueles que responderam favoravelmente à oferta da graça de Deus, à mensagem do Evangelho, do proto-evangelho, da redenção que viria pelo descendente da mulher, como a gente falou na semana passada também, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Simplesmente isso. Quando nós lemos filhos de Deus nesse texto, nós devemos entender como essa geração dos filhos de Sete, que estava buscando a Deus. E quando nós lemos aqui filhos dos homens, nós podemos pensar nessa geração que não buscava a Deus, a exemplo dos filhos de Caim, tá bom? Ora, Emerson, como assim? Por que nós não devemos entender que esse texto está falando de anjos tendo relações com seres humanos, os anjos caídos, né? Como o livro de Enoque vai defender, lá um livro apócrifo lá do segundo século antes de Cristo. Irmãos, a Bíblia vai nos dar base para isso. Primeiro, né? Porque olhando para o texto, a gente não está vendo momento nenhum falar de seres celestiais. Reparou? Alguém leu anjo aqui, leu demônio? Eu não li não. Segundo, se a gente for olhar lá para o Novo Testamento, Jesus vai dizer que na ressurreição nós seremos como os anjos, né? Que não se casam nem se dão em casamento. O que é isso? Seres espirituais não têm relação sexual. Simples assim. Jesus, então, interpreta Gênesis lá na frente, ou ajuda a gente a interpretar Gênesis lá na frente, né? E o verso 3, olha aí que interessante, né? Quem recebe o castigo por causa dessa mistura aí de raças, digamos assim? O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Porque a gente deve pensar que um anjo fez uma travessura aí, teve filho com mulheres, e os homens vão ser castigados. Quem vai ser responsável pelo que fez? O ser humano. Então, quem fez isso? O ser humano. Simples assim, gente. Tá bom? Tranquilo? Estão comigo? Beleza? Então tá, muito bem. Agora vocês adquiriram uma informação teológica, e o que eu faço com isso, né? Isso é importante, né? Que legal, e daí, né? E daí, né? Bom, irmãos, olha só, o verso 5 vai ajudar a gente. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. O verso 5, ele mostra para nós a consequência desses atos descritos no verso 1, 2 e 3. O que gerou o fato de servos de Deus se casarem com pessoas que se rebelavam contra Deus? Um aumento da maldade. Um aumento da maldade. Ou seja, a causa para o aumento da maldade, inicialmente aqui, foi o que a gente vai chamar lá no Novo Testamento de julgo desigual. Sim. Como assim, Emerson?
Sim, o jugo desigual causou a apostasia, que causou o aumento da maldade, que causou quase uma extinção de uma linhagem fiel a Deus. Irmãos, o que o Novo Testamento chama de jugo desigual? A união, interpretativo isso, né? A união entre crentes e não crentes. Que união? Isso pode envolver, obviamente, a união conjugal, o casamento, como aconteceu aqui. Pessoas que buscam a Deus, pessoas que querem entregar a sua vida a Deus, de repente falando, não, existe algo melhor, algo mais precioso, algo mais atraente, como ele disse aqui, né, no texto. Isso é mais belo, isso é mais bonito do que servir a Deus. Então eu abro mão dos meus princípios de servir a Deus para dar a minha vida a esta pessoa que não quer servir a Deus. E o que ela propôs para mim eu sigo, entende? Isso é muito sério, isso é tão sério, meus irmãos, que o Antigo Testamento é cheio de advertências contra isso. E lembre-se, quando a gente lembra que o livro de Gênesis, inicialmente, ele não foi escrito para eu e para você hoje, no século 21, 2026, mas foi escrito para os israelitas que estavam saindo do Egito, isso ajuda a gente também a entender melhor qual o propósito disso estar aqui. Primeiro, é um evento verídico, eu já disse isso para vocês, né? E segundo, o princípio que está sendo dito aqui, olha, israelitas, vocês estão saindo do Egito, vocês vão se formar uma nova nação, um povo numa nova terra, mas nessa terra haverá inimigos, haverá pessoas que não amam o Senhor e que servem a outros deuses. Tomem cuidado para quando vocês estiverem diante desses outros deuses e outros servos desses deuses, vocês não se encantarem por eles e falar, ah, não, mas é só um casamento, não tem nada a ver, né? Eu é que vou pregar o Deus de Israel para ele, né? E aí a Bíblia fala, você não caia nessa ilusão, porque você vai começar se relacionando com a pessoa e daqui a pouco você vai estar tendo os mesmos princípios que a pessoa e adorando os mesmos deuses que ela, e então o povo vai se contaminar, vai se rebelar e vocês vão se esquecer do Senhor seu Deus. Gente, isso acontece com Israel. Moisés está advertindo eles aqui no deserto, mas quando eles chegam na terra prometida, eles vão ignorar isso e vão fazer justamente isso. A gente vai ver um famoso rei de Israel fazendo isso também. Alguém poderia me ajudar? Salomão. Salomão casa lá com 300 mulheres, 900 concubinas, inclusive mulheres não crentes, né? Mulheres que não serviam o Deus de Israel. E ele, para agradar suas esposas, vocês lembram o que ele fez? Construía templos para os deuses das suas esposas, no território de Israel. O São Salomão, né, que construiu o templo sagrado, o templo de Jerusalém, também construiu um monte de outros templos pagãos para não brigar com a mulher, né, gente? Que, né, convenhamos, né? Que a gente faz muita coisa para ter paz em casa, né? Salomão também, né? Só que o que ele topou fazer eram coisas pecaminosas, que iam contra o Deus de Israel, porque as exigências de suas esposas não eram exigências cristãs ou bíblicas, né? Eram exigências pagãs, eram exigências mundanas. E para ter a paz, Salomão cedeu a isso, né? Então ele arrumou problema para a própria vida, né? E principalmente, irmãos, a gente vê esse pecado depois que o reino de Israel é dividido entre reino de Judá e reino de Israel, reino do norte e reino do sul, né? No reino do norte, que vai gerar sua corrupção. Em 2 Reis, capítulo 17, depois você pode ler com calma o capítulo, Israel é denunciado e a sentença de Israel já está às portas, o Império Assírio está chegando para destruir a nação de Israel e levar cativo 10 tribos embora. E o profeta diz ali, então, que Israel está sofrendo isso por causa da idolatria. E de onde veio a idolatria? De onde veio a adoração aos deuses pagãos? Dos casamentos mistos, da cultura que foi misturada ali, né, que se virou uma coisa só. São muitas advertências na Bíblia. Gente, olha só, vou ler algumas com vocês. Deuteronômio 7, 1 a 4. Quando o Senhor, seu Deus, os introduzir na terra que vocês vão possuí-la, e lançar fora muitas nações diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor, seu Deus, as entregar nas suas mãos para que vocês as derrotem, destruam-nas totalmente. Não façam alianças com eles, nem tenham piedade deles. Não se casem com elas, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de mim, para que servissem outros deuses. Isso aconteceu, né? A ira do Senhor se acenderia contra vocês,
e depressa os destruiria. Êxodo 34, 15 e 16. Não faça aliança com os moradores daquela terra, para que quando eles se prostituírem após os seus deuses e oferecerem sacrifícios aos seus deuses, não convidem você, e você coma do sacrifício deles. E não tome as filhas deles para os seus filhos, e quando as filhas deles se prostituírem após outros deuses, farão com que também os seus filhos se prostituam até os deuses delas. Aconteceu também. Lá na frente, então, Israel é exilado por causa desse castigo, por ter desobedecido ao Senhor e se casado, né, com povos pagãos e servido aos deuses deles. Esdras é um dos profetas, né, do retorno, é um dos livros históricos do retorno de Israel após o exílio babilônico. Eles voltam para a sua terra e no capítulo 9 e 10, Esdras escreve uma oração de arrependimento, depois vocês leiam com atenção ali. Eu recortei só alguns trechos, no qual ele diz o seguinte: terminadas essas coisas, aproximaram-se de mim os chefes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos dessas terras, conforme as suas abominações, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. E por fim, Neemias também, um desses mensageiros do retorno, diz no capítulo 13, 23 a 27, também eu estou parafraseando, tá? Naqueles dias, né, depois do exílio, depois que Deus já castigou o povo de Israel, eles voltaram para casa e falaram: pronto, agora nós vamos viver do jeito certo diante de Deus, nós vamos fazer tudo direitinho, né? Olha o que estava acontecendo. Naqueles dias, eu, Neemias, vi também judeus que tinham se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Discuti com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar diante de Deus, dizendo: não deem suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Neemias brabo, né? Tem hora que dá vontade de dar uma de Neemias aqui, gente, viu? Vocês jovenzinhos aí, solteiros, namorando, tá bom? Quem casou, gente, Paulo vai dizer: olha, se você está casado com uma pessoa que não é da fé, fica firme, não desfaça o seu casamento. Então é importante isso aqui para você também, tá? Não desfaça o seu casamento se você é casado com uma pessoa que não é cristã, que não é convertida, que não se batizou, porque Deus tem um propósito na sua vida através disso aí, de ser luz para essa pessoa, de testemunhar para ela o Evangelho, de mostrar quem é o Deus de amor, de graça e de misericórdia. Mas se você ainda não está nessa situação, meu irmão, sai fora. Sai fora. E a gente precisa dizer isso mesmo. Ah, você está sendo preconceituoso, Hermes. Não, estou sendo bíblico. E a Bíblia fala isso para a gente. Não entra nesse relacionamento. Não vai achando: não, mas se eu namorar com essa pessoa, ela vai converter por causa da minha influência, né? Não existe namoro evangelístico. Evangeliza ela sem namorar, qual o problema? Qual a dificuldade? Tem algum problema? Não tem nenhum. Evangeliza, traz para a igreja, bota em comunhão com os irmãos, apresenta a sua família, vai lá, convida para ver o jogo com você, né, e vai levando o evangelho para essa pessoa. Você não precisa ter nada a mais do que isso com a pessoa. Porque, senão, estaremos nos colocando em julgo desigual e estaremos colocando em situações perigosas para a fé, como a gente leu aqui em Gênesis, dos perigos que vieram para esse povo, os perigos que vieram para o povo de Israel, os perigos que vieram em Esdras, Neemias, por causa disso. Eu sei que às vezes a gente olha e fala: não, mas Deus prometeu, né? Está escrito lá em Atos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então quem eu escolher para ser a minha casa, Deus vai converter essa pessoa. Irmão, vai para o seminário, vai estudar com a gente no IBTM lá, que esse texto está muito mal interpretado, tá? Isso não é uma promessa. Se a pessoa da casa falou: eu me converti, e lá em casa todo mundo vai seguir a Jesus mesmo, porque a gente ouviu, a gente recebeu essa mensagem, a gente creu, a gente se arrependeu. Individualmente, cada um precisa tomar essa decisão de seguir a Jesus, e você não tem o poder de converter ninguém. Então não vai nessa de namoro evangelístico, de que se eu estiver junto com essa pessoa, ela vai se converter por causa disso. Mas, como eu já disse, se você já está casado, continua firme, continua crente no Senhor, dê um bom testemunho de Cristo no seu lar e não ceda àquilo que vai contra a verdadeira fé. Se o seu cônjuge te chamar para adorar os ídolos, né, digamos assim, hoje a gente não tem muito isso aí, né? Mas em termos figurativos mesmo, se a pessoa te chamar, sei lá, para abandonar a sua fé, para viver para o dinheiro, sei lá,
Trabalha de segunda a segunda, de meia-noite a meia-noite, porque é isso que a gente precisa, essa é a nossa meta, é assim que a gente vai alcançar o sucesso, é assim que a gente vai ser feliz. Ídolos da contemporaneidade, né? Pessoas talvez que tenham questões sexuais aí abertas, né? Falar, olha como funciona o tempo de hoje. A gente casou, né? Mas vamos ter um relacionamento aberto, né? Você fica com quem você quiser, eu fico com quem eu quiser. Ídolos da modernidade, tá vendo? Sai fora, não ceda a essas coisas se você já está casado com uma pessoa que não é cristã. Tudo bem? Vamos lá. Enfim, né? Graças a Deus a gente não vai fazer como Neemias hoje aqui, não vai puxar o cabelo de ninguém, tranquilo aí, só a barba, só espiritualmente, né? Só um puxão espiritual, que Deus possa falar ao seu coração aí, irmão, vigia, seja crente. Voltando para Gênesis então, meus irmãos, verso 4, outra palavrinha aí que dá problema para a gente também, ó. Naquele tempo, havia gigantes na terra. Que isso. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O que é um gigante na Bíblia? Depende do ponto de vista. A Carla já está rindo antes de eu fazer a piada. Depende do ponto de vista. Para mim, passou de 1,80 já é gigante. Eu, nos meus 1,64 aqui, o Ricardo já é um gigante para mim. Né? Fácil, né? Então, não sei, né? Sansão não, Golias lá, tem estimativa que ele tinha uns 3 metros de altura, né? Ou seja, é incomum demais. Mas não é impossível, né, gente? Não é impossível acontecer, então... Não é porque a gente não está vendo hoje que não possa ter existido, tá? Isso não é um problema. Não estamos falando de pessoas do tamanho de prédios, tá, gente? Obviamente, né? Pessoas maiores que as outras, assim, do que o padrão, né? Israel, quando chega na Terra Prometida, um dos povos lá eram gigantes, né? Não é igual você vê nos filmes, o gigante do João e o pé de feijão, né? Aquelas coisas ali, não, tá bom? Alguém maior do que o normal aí, né? Simplesmente assim. Mas o ponto da Bíblia não é defender, né, elementos mitológicos ou o tamanho do gigante, né? O propósito aqui, meus irmãos, olha só. Esses gigantes já existiam antes dos filhos de Deus terem filhos com os filhos dos homens, olha aí. Havia gigantes na terra e também depois quando os filhos tiveram filhos uns com os outros. Ou seja, uma coisa que já acontecia, não foi um fruto do incesto, do pecado que gerou gigante, não, né? Era gente maior que as outras mesmo. Está tudo bem. Tá? Mas o ponto aqui, ó, é o que foram esses homens. Eles foram valentes, homens de renome na antiguidade. Isso conecta com o verso 5. Conecta aí. Ó. E o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Qual é o ponto? Pessoas grandes, pessoas fortes, pessoas poderosas, hábeis e famosas, mas que não usaram nada disso para fazer o bem. Esse é o ponto. Como você usa o poder? Como você usa a força, a capacidade que Deus deu para você? Você tem usado isso para fazer o bem? Ou você tem usado a sua inteligência para humilhar os outros? Você, homem, tem usado a sua força para proteger o lar e a sua esposa e seus filhos, ou para usar de violência doméstica, seja física ou seja verbal? Porque se você fala mais alto e fala mais grosso, você vai ser obedecido. Como você usa o poder, a valentia, a coragem que Deus tem te dado? Porque esses homens usaram isso para fazer o mal. Usaram isso para multiplicar as coisas erradas, né? Eu tenho força para fazer isso, então vou fazer o mal. Como muitas vezes nós vemos em cenários nos dias de hoje também, de autoridades, de governos também a gente pode pensar isso, né? Quanto mais poder o ser humano recebe, né? Já diziam os filósofos aí, né? Mais você vai ver o que é o verdadeiro caráter do ser humano, né? Dá poder para o sujeito que você vai ver quem é ele no fundo ali. Se ele vai usar aquilo para fazer o bem, ou se ele vai usar aquilo, exclusivamente, né, para o seu próprio benefício, né, para usufruir algo para si mesmo. Nós vemos isso, infelizmente, né, meus irmãos, em toda a esfera de autoridade nos dias de hoje. Nós vemos isso nos governos, nós vemos isso na sociedade, nas pequenas ou nas maiores esferas.
E às vezes a graça de Deus alcança um sujeito, a graça comum de Deus alcança um sujeito de tal maneira que permite ele usar o poder que ele tem para fazer o bem, né? E isso é lindo quando a gente vê isso acontecendo, né? Isso acontece, gente, em pequenas esferas, isso acontece na nossa cidade, isso acontece no nosso país, viu? Mas talvez a gente veja mais aquela notícia estrangeira ali, né, de um país que funciona bem, né, que tem paz, que os presídios estão vazios. Você fala, não, a solução é eu me mudar para aquele país. Assim meus problemas vão acabar. Vamos embora. Vamos juntar as coisas aqui, porque aí lá vem ano eleitoral de novo, né? Porque se o fulano ganhar, eu vou embora do país. Se o Beltrano ganhar, eu vou embora. Aí sim eu vou para aquele país onde tudo é bom, onde tudo é tranquilo. E a gente se esquece, meus irmãos, que isso é simplesmente a graça de Deus operando ali naquele momento, miraculosamente, né? Porque tanto a gente esquece que isso pode mudar a qualquer momento, porque onde tem o ser humano, meus irmãos, a coisa não é bem assim não, né? Vai lá, ó, minha esposa atende algumas pessoas, às vezes, que moram no exterior, né? Tanto brasileiros quanto pessoas de lá mesmo. E a gente tem essa figura de que é tudo lindo, maravilhoso, né? A irmã dela está morando no exterior também, por exemplo, né? E aí chega lá, é outra realidade, né, amor? É outra realidade. Fala, ué, mas cadê o paraíso que me prometeram, né? Não tem paraíso onde tem o ser humano, meus irmãos. Não tem paraíso onde tem o pecado, né? E onde tem o ser humano, tem o pecado. Então, por mais que existam coisas boas, vai ter coisa para melhorar, vai ter coisa pelo qual você vai estar insatisfeito o tempo todo. Outro problema, você vai estar lá, né? Então tem isso também. Às vezes a gente é o problema na situação e por isso muitos países fecham, né, a entrada de estrangeiros. Se está funcionando bem, chega o de fora lá e estraga tudo, né? Então o que a gente precisa entender aqui, meus irmãos, nessa passagem? Olha, não trabalhe com a ideia da fuga, trabalhe com a ideia do que eu posso fazer. Se o meu país é corrupto, se o meu país tem muitas situações de injustiça, se o meu país tem muita violência e etc., o que eu posso fazer para mudar isso, né? Que eu posso mudar na minha vida, porque nós também somos corruptos, nós também somos mentirosos, nós também amaldiçoamos o nosso patrão, nós também não queremos ir trabalhar e trabalhamos mal, nós também temos pequenos traços ou grandes traços de mau caratismo e vamos tocando isso com a barriga e jogando a culpa em terceiros, né? Então, o primeiro ponto aqui diante do poder, né, haja na sua esfera de atuação, com sabedoria, com responsabilidade, com arrependimento e com fé. E o segundo ponto nessa esfera de poder, que eu faço quando o poder está corrompido e o mal está crescendo? Lembre-se que você é um embaixador nesse mundo, meus irmãos. Tiago falou muito isso aqui hoje, né? Nós temos uma missão nesse mundo. E por isso Deus preserva esse mundo, que é o que o texto vai continuar falando isso também. Isso é muito importante para a gente, tá? Guarda isso aí, tá? O problema do mundo é o pecador, então não existe um lugar seguro 100%, onde o paraíso já tenha chegado. E nós somos parte disso. Nós somos parte disso, mas existe uma resposta, existe um evangelho, existe uma salvação para todo pecador, para todo aquele que crê. Queridos, vamos para o verso 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração, né? As versões mais antigas dizem, e Deus se arrependeu, né, nesse trecho. Um mero parênteses aqui, meus irmãos. Deus é espírito. Deus não é homem, como nós, e o próprio texto vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? A gente vai e pega esse texto e fala que Deus se arrepende, então a gente fica assim, poxa, a Bíblia está errada de novo, etc., né? Não é bem por aí, tá? Primeiro, a gente precisa entender o ser de Deus como ele é, e isso para a gente é quase impossível, né? Como a gente pode entender um ser que não foi criado, que existe desde sempre, um ser que não tem limite de espaço, ele é eterno, infinito, um ser que não tem limite de tempo, ele é atemporal, ele não tem limite de poder, ele não tem limite de conhecimento, sabedoria, assim, dá para começar a imaginar, mas não dá para entender plenamente, percebem isso? A compreensão plena de quem Deus é preciso uma eternidade inteira para a gente começar a entender. Por isso a gente vai desfrutar uma eternidade com Deus, e Jesus disse que a vida eterna é que nós o conheçamos e conheçamos ao Filho dele, ou seja, a gente vai passar a eternidade conhecendo Deus para melhorar um pouquinho essa visão nublada que a gente tem de quem Deus é, porque ele é transcendente, ele é de outra categoria, não existe nada como Deus para a gente comparar. Então esse é um ponto. Então como a gente pode conhecer alguma coisa de Deus?
Aí vem o assunto da teontologia, né? Deus se manifesta a nós com atributos compreensíveis à humanidade. Deus se identifica com o ser humano, para que a gente possa entender algo de Deus. Então Deus aparece lá às vezes como uma ave que acolhe seus filhotes debaixo das asas. Não quer dizer que Deus tem asa ou penas. Deus aparece lá como um Deus que se entristece, como um Deus que se arrepende, como um Deus que sente dor e remorso, como um Deus que chora, digamos assim, como um Deus que se ira, né? Sentimentos humanos, mas que Deus se identifica conosco para que nós possamos compreender um pouquinho o que se passa na mente divina, o que se passa nas emoções divinas. Os profetas, eles são aqueles que sentem o que Deus sente, né? O pathos divino, essa comoção divina. E é isso que está acontecendo aqui. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu se revelar a nós por meio da identificação conosco em formas de sentimentos humanos. Por isso lemos que Deus se arrependeu ou se entristeceu. São sentimentos humanos, não necessariamente divinos, muito fáceis de serem compreendidos por nós, que mostram para nós que Deus realmente se comoveu com a situação que a humanidade escolheu se colocar. Deus sendo pleno, sendo imutável, que é um dos atributos de Deus, Deus não mudando, né? Alguns vão dizer, olha, se Deus é absolutamente imutável mesmo, Deus não pode amar. Porque como ele vai sentir algo por alguém, né? Como ele vai sofrer, né? Dizia Baruch Spinoza isso. Mas Deus é um Deus que sente. Deus é um Deus que se envolve com a humanidade. Deus é um Deus que, como a gente leu aqui, se entristece. Ou você acha que Deus ficaria indiferente diante dos rumos que a humanidade tomou? Deus cria o ser humano com um propósito bem claro. O louvor da minha glória e o deleite pelas coisas que eu te dei. E o ser humano se rebela contra Deus, chuta aquele balde ali, né? Chuta o prato que comeu, cospe no prato que comeu, derrama o leite e vai e quer viver para o outro lado. Eu vou fazer isso, eu vou viver isso, o Senhor me der força, eu vou usar essa força para matar alguém. Se o Senhor me der inteligência, eu vou usar a inteligência para formar armas de guerras e formas de trapacear contra o outro, e vai fazendo, e vai crescendo essa maldade, vai fazendo. Você acha que Deus vai olhar para isso e vai ficar indiferente? Deus vai falar, então tá, estou nem aí, é o caminho que você escolheu mesmo, né? Estou nem aí, vou fazer outra coisa então, da minha vida, né? Vocês fazem o que vocês quiserem aí, que eu faço o que eu quero aqui. Vocês acham que Deus ia ser indiferente assim, né? Impassível, né? Claro que não. Por isso Deus se identifica dessa forma, e Deus não se agrada na maldade humana, a ponto de haver consequências. A gente vê que a vida humana aqui então é reduzida a aproximadamente 120 anos. A gente vê que um juízo está pronunciado aqui no verso 7, é o que Deus vai fazer. E o mesmo hoje, meus irmãos, não só naquela época. Quando você liga o noticiário ali e vê a humanidade desse jeito, desesperadora, sequestro, roubo, assassinato, furto, traição, divórcio e tudo mais, toda maldade. Você acha que Deus se alegra com isso? É claro que não. E Deus também não fica indiferente a essa realidade. Deus realmente se entristece e se ira a ponto de Deus punir a maldade como ela merece, de maneira justa. O mal será punido nesse mundo, meu irmão, não tenha dúvida disso. Toda maldade receberá sua paga no fim dos dias. Deus, ainda fazendo isso, ele declara que o faz com pesar, que Deus não se alegra em exterminar o homem mau. Sério, abre aí comigo, Ezequiel 33:11, essa eu vou querer que vocês abram. Isso, está projetado aqui para a gente, ó. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha só, gente, o que Deus está ensinando para a gente aqui, né? Que mesmo quando nós formos alvos da maldade alheia, né, quando nós ligarmos o noticiário e vemos aquela pessoa ruim fazendo ruindade, a gente não deveria torcer, né, para a tortura, para o mal, para o inferno chegar logo para essa pessoa. A gente deveria desejar de coração que essa pessoa se arrependesse. Falar, poxa vida, o que essa pessoa que viveu essa vida desse jeito seria nas mãos de Deus se ela usasse esse poder, essa autoridade,
essa valentia, essa ousadia para fazer o bem. E Deus compartilha seus sentimentos conosco aqui nessa passagem, né? Quem somos nós para dizer que fulano ou beltrano, por mais ruim que seja, não poderia ser alcançado pelo Senhor, não poderia ser salvo e transformado? Entretanto, se o salário do pecado é a morte, Deus é justo em atribuir condenação a todo aquele que se rebela contra ele, né? É o que acontece no verso 7 de Gênesis 6, olha aí. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste em havê-los feito. Porque eles estão vivendo para outro propósito, que não foi o propósito para o qual eu os criei, né? Irmãos, isso aconteceu nessa época, uma grande aniquilação das coisas que existiam, mas não o fim, isso é importante a gente pensar, tá? Mas não foi o fim. Como também haverá de acontecer. Vamos lá para o Evangelho agora. Mateus capítulo 24, verso 37. Jesus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e até no dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, castigo, juízo, indiferença, mistura, julgo desigual. E Jesus vai falar então como será essa vinda aí na questão. E a conclusão dele é 44, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá em hora que vocês não esperam. A volta de Jesus implicará em juízo. E se aqui nos dias de Noé foi um grande dilúvio, Pedro vai dizer que vai ser uma grande conflagração cósmica, em que Deus vai purificar a terra como pelo fogo, né? Queimando ali aquilo que tem que ser destruído e purificando aquilo que tem que ser purificado, né? Toda a maldade será punida. Tanto as coisas hediondas que a gente vê nos noticiários, quanto as pequenas malcriações nossas, meus irmãos, e mau caratismo que cometemos. E com que nós vamos chegar diante de Deus nesse momento? Em que Deus vier visitar a humanidade e fazer isso que ele falou aqui, ó. Vou fazer desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei, porque eles se tornaram pecadores. Aí Deus vem, Jesus vem e visita a humanidade, e aí, para onde o candango corre nessa situação, né? Onde você se esconde? O que você vai fazer? O que você vai apresentar assim não, peraí, eu tenho uma autorização para estar aqui nesse lugar, né? Aí o que você vai apresentar ali? Suas boas obras? Né? Sua declaração do imposto de renda? Né? Para mim não vem me mastigar não, Leão. Eu paguei, né? O que você vai apresentar diante de Deus? A sua vida religiosa? Seu ponto na igreja, né? Eu vim todos os domingos na igreja no ano de 2026, Jesus. Eu não. Eu tenho que entrar aí, né? Sua ficha criminal limpa, né? Fala, pode puxar aí, pode baixar aí o nada consta. Pode baixar minha ficha criminal aí, Jesus. Eu não vou ser condenado nessa vinda do Senhor, não. Será? Será que a gente tem essa santidade tão grande que pode permanecer diante da santidade do Senhor? Já estamos encerrando. Eu vou bater a nossa perspectiva com duas listas, tá? Não vou bater em ninguém, não. Vou conferir a nossa vida com duas listas do Novo Testamento, tá? E pensa que a Bíblia inteira está cheia de coisas aí que vão reprovar a gente diante de Deus. Porque ninguém é santo, ninguém é perfeito por suas próprias obras, não. E segundo a Bíblia, se você transgredir um dos mandamentos, você já é condenado por todos. Comete um crime para você ver, você vai preso, vai sofrer as consequências dele. Mas eu vivi toda a minha vida certinha. Vai preso assim mesmo. E olha só, a primeira delas é Gálatas 5,19, não precisa abrir, são as obras da carne, né? Ora, as obras da carne são, faz o checklist aí, hein? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Até aí você pode falar, passei. Inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não precisa me dizer. Tomou bomba em alguma aí? Segunda, 1 Coríntios 6,8. Mas vocês mesmos cometem injustiça. Ninguém aqui, né? Quem nunca foi injusto em nada, né? Nem mesmo ao disciplinar o filho.
ou em não disciplinar o filho? Né? Injustiças. Né? E causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, a lista não é exaustiva, tá? Não estou falando só quem cometeu claramente esses pecados está condenado, não, né? Desculpa, Paulo ainda falou, e outras coisas afim, né? Se você não se encontrou aqui, tem muitas outras oportunidades aqui, tá? De você encontrar o que te reprova diante de Deus. E não acha que você está bem diante de Deus apresentando suas boas obras, não. Nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus, segundo o profeta Isaías, né? Somos reprováveis diante de Deus. Ora, se é assim, então quem pode ser salvo? Lascou, né? Quem vai chegar diante de Deus nesse último dia, então, e se alegrar de fato por Jesus ter voltado? Se é um desespero, se são as nossas obras que vão garantir se a gente vai entrar ou não, lascou, deu problema, deu ruim, né? A gente precisa de alguma outra coisa aí para a gente poder estar lá dentro, né? E Jesus, quando os discípulos perguntam isso para ele, se é assim quem pode ser salvo, Jesus responde. Quem sabe a resposta de Jesus? Né? Quando Jesus fala, é mais difícil para um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, os discípulos viram para Jesus e falaram, então, se é assim, quem pode ser salvo? Alguém lembra a resposta? Isso aí. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou para Deus nada é impossível. Então a gente tem a resposta. Se o ser humano é incapaz de se salvar por causa de suas obras más, por causa de seus pensamentos e desejos do coração, Deus é poderoso para salvar o ser humano, meus irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. Olha aí, vocês ainda estão lá em Gênesis? O último verso de hoje. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus preservou, dentre a humanidade que seria punida pelo juízo de Deus, um remanescente. Alguém que pela graça o Senhor alcançou, depois leiam Romanos 11, um remanescente eleito pela graça, não por obras. A gente lê esse verso aqui, a gente pensa, não, mas Noé, porque ele era bonzinho mesmo, né? Olha só, o verso 9 fala que ele era justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Então foram as boas obras de Noé que fizeram ele ser salvos. E a gente esquece da palavrinha do verso 8. Encontrou favor, encontrou misericórdia, encontrou graça aos olhos do Senhor. Graça não é algo que você merece. Graça é algo que você recebe sem merecimento. É a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, gente. Ren, em hebraico. Um remanescente fiel, preservado pela graça. Então, quando a gente olha de novo para aquela lista de 1 Coríntios 6, vocês cometem injustiça, não vão herdar o reino de Deus, não se enganem, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí Paulo fala no verso seguinte, Romanos 6:11, 1 Coríntios 6:11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Glória a Deus. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Existe uma ação da graça de Deus em nossas vidas que nos tira da condição de pecadores condenáveis e nos coloca como justos, santos, limpos, santificados pela obra de Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus. Diante de uma humanidade perdida, pecadora, desesperada, quando colocada diante de si mesmo só consegue escolher o mal, a graça vem e preserva uma humanidade. Deus podia ter destruído tudo, gente. Eu sempre gosto de falar isso, né? Lá em Adão e Eva, ou então em Caim, ou então agora no dilúvio. Mas ainda assim Deus escolhe um remanescente pela graça. Falou, não, eu ainda vou cumprir a minha promessa. Eu ainda vou cumprir o meu desejo. Eu ainda vou dar oportunidade para os homens se arrependerem e conhecerem a minha graça. E é isso que Deus está fazendo até os dias de hoje. Oferecendo para a gente graça. Deus não desistiu dos seus planos. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você.
Deus ainda oferece o arrependimento, Deus ainda estende as suas mãos e diz: a minha graça está te buscando, a minha graça está te alcançando. É a graça que preserva, é a graça que escolhe, vai lá e busca o sujeito, é a graça que capacita a gente a responder positivamente a mensagem do Evangelho, é a graça que chama, é a graça que nos faz perseverar no caminho do Senhor, em santificação, em glória, em misericórdia, reconhecendo: Deus, eu dependo totalmente do Senhor. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu preciso e desejo, Senhor, ser preservado desse juízo que virá sobre todos os homens. Então, me socorre, Deus, me ajuda, e que essa possa ser nossa oração nessa manhã. Amém?